Você está com medo do câncer e eu vou te mostrar algumas histórias para você potencializar a sua coragem. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre Anos, cuidando com excelência de você que está enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida, talvez, e um dos momentos mais difíceis da medicina. A medicina ainda fica de joelhos para tentar encontrar soluções e eu estou em pé, esticando minha mão para que você levante desse local onde você está. Então, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela presença. Quero muito que você esteja com a querida Fox que existe. E eu também quero dizer que eu senti medo quando eu tive câncer. Não sei você, mas quando eu tive câncer, eu chorei igual um menino pequeno. Tinha uma noite estrelada em Botucatu, recebi essa notícia no segundo semestre de 2001, faz 23 anos, né? Faz bastante tempo. E quando eu recebi essa notícia, eu falei, pronto, a casa caiu. Eu entendia que tinha alimentação saudável, não estava ainda. Eu entendia que não tinha feito nada de errado para estar com a doença. E eu só tinha dois caminhos no meu entendimento. Seria ou sair dessa vida da pior forma possível, você acha que entendeu o que eu falei, ou que eu escolheria ser feliz. Eu escolhi ser feliz e enfrentei a doença, enfrentei esse problema que para a medicina era já uma sentença de morte. Para os médicos que me trouxeram informação, a notícia mais boazinha do que eu estava enfrentando é: não tem nada o que ser feito. A notícia mais intensa é: daqui a um tempo você vai visitar, é muito difícil receber, foi muito difícil para mim receber a notícia, eu chorei bastante, principalmente naquele dia. No outro dia eu apaguei essa história e continuei caminhando com a proposta que eu fiz, que era de caminhar de forma feliz em relação a essa situação. E ao longo do meu espaço, do meu tempo, as pessoas que me acompanham sabem que eu estou em remissão, sabem que eu tive tumor no pâncreas, no fígado, que houve erro médico, que não recebi o melhor tratamento, que vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem, quais foram os gatilhos de coragem que eu usei para poder enfrentar uma situação muito maior do que o mundo poderia enxergar. Não era do que o Alexander poderia enxergar. O mundo não conseguia enxergar. Eu hoje, atendendo milhares de pessoas e levantando essas pessoas da cova, porque muitas vezes a pessoa entra na cova e começa a jogar a terra em cima. Ela não morreu, mas ela acha que morreu por conta das besteiras que falou. E o medo faz parte da vida. O medo é um mecanismo de proteção à vida, mas a paralisia, não. No momento em que você paralisa diante do tratamento, no momento em que você começa a colocar ciência medíocre, receita medíocre, chá falsamente milagroso, é porque você já está começando a se entregar para a morte. Aí você não está com medo, você já abraçou o desespero. O desespero é o caminho mais rápido para a morte, porque todas essas receitinhas medíocres e milagrosas só têm uma intenção: abreviar a sua vida e matar você. Por isso, a importância de entender a verdadeira coragem, porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é enfrentar apesar do medo. E, até trazendo referências científicas para isso, a maior parte das publicações científicas do mundo são medíocres, elas não servem para você que está com câncer. A gente tem durante décadas, uma ciência medíocre falando que ovo fazia mal. Talvez vocês que têm uma idade maior já saibam, já tenham ouvido isso, que ovo fazia mal. Mas quem mostrou isso? Ciência medíocre, ciência de fundo de quintal. Porque saúde baseada em evidência, que é a melhor referência científica no mundo, nunca falou que ovo fazia mal. Assim como você conhece a ciência medíocre que falou, que viu que margarina era bom para o coração e era saudável para o coração. Mas saúde baseada em evidência nunca colocou margarina como um alimento, começando por aí, e muito menos como protetor do seu coração. Então é importante separar o joio do trigo para que você não seja destruído hoje.
receitinhas mágicas de açafrão, receitinhas mágicas de avelós, de babosa, têm abreviado a vida das pessoas, porque não são ciência de boa qualidade para enfrentar a doença mais séria. E falando dessa coragem, não posso me furtar, não posso. Davi, segundo o rei de Israel, enviado por Deus para cuidar do povo de Israel, e ele não chegou. Todo mundo conhece a história, pelo menos acredito que conheça, dele enfrentando o Golias, né, o filisteu. Ninguém do exército teve coragem de enfrentar o Golias, e ele teve coragem de enfrentar o Golias. E ele não conseguiu enfrentar o Golias de primeira. Foi o primeiro desafio de coragem de Davi. O primeiro desafio de coragem de Davi foi apacentar as ovelhas. O primeiro desafio dele foi cuidar de ovelhas. É tão simples cuidar de ovelhas? Eu entendo que não. Quando você cuida de outro ser vivo, né, ou de outra pessoa, ou você aprende a cuidar do seu corpo, é um desafio, porque você vai ter que se dedicar muito mais do que fazer o básico, do que fazer o saudável. Então, o primeiro desafio, além do cuidado das ovelhas, da responsabilidade de cuidar de outro ser que não fosse ele, foi enfrentar o urso. Na Bíblia você consegue encontrar essa passagem de Davi enfrentando o urso. Já foi um grande desafio para ele, dentro da idade e da realidade dele. E esse urso não foi o único desafio, foi o enfrentamento do leão. Davi, pequeno, enfrentou o leão e não parou aí o problema dele. Imaginando, né, que foi o maior desafio dele, depois do leão, aí sim foi Golias, no qual ele, com um instrumento chamado funda, que ele era muito hábil, muito bom naquela ferramenta, ele conseguiu acertar a pedra na cabeça, além de ter derrubado, cortou a cabeça de Golias, porque ele poderia levantar, né? Só a pedra não ia matá-lo. Então ele arrancou a cabeça de Golias. Então, muitas vezes na sua história, eu peço isso e eu clamo para isso, para que você busque momentos em que você teve coragem para enfrentar o câncer que você tem hoje. Eu acredito que você tenha vários momentos na sua vida de coragem que você não tem consciência e que, se despertados, podem te ajudar a enfrentar melhor esse momento. Principalmente quem tem esse problema, para enfrentar isso que está acontecendo. Eu lembro de histórias minhas em relação a essa questão de coragem, que quando era pequeno, saí da escola onde estava com 10 anos de idade, menos que 10 anos de idade, estava chovendo muito, minha mãe não foi buscar, sempre ia de carro para a escola, e peguei minha irmãzinha na mão e desci as ruas numa tempestade muito intensa, e no meio do caminho, isso é muito interessante, no meio do caminho, uma senhora, uma mulher, não me lembro se era nova ou jovem, com guarda-chuva, e nós sem guarda-chuva, ela falou assim, a ideia que eu trouxe na mente é o seguinte, não acreditei nela, né? Assim como eu não acreditei no médico dizendo para mim que eu ia morrer. Eu nunca acreditei nessa fala do médico que eu ia morrer de câncer. E eu continuei caminhando com a minha irmã e consegui, depois de 7, 8 quarteirões, chegar até a casa sem necessariamente saber qual que era o caminho correto, né? Esse é a questão extremamente importante. Não acreditar em terrorismo como um elemento anti-inflamatório do câncer. Na verdade, o açafrão é o pior anti-inflamatório que existe para você que está enfrentando câncer, porque ele pode atrapalhar a ação da quimioterapia, a ação do tamoxifeno, a ação da imunoterapia, e você, em vez de ver a cura, vê a morte. Então, esse foi uma passagem muito importante. Depois me lembro outra passagem que eu fiquei preso no banheiro, num colégio em Botucatu, e eu comecei a chorar porque eu não conseguia abrir a maçanetinha ali do banheiro, né? Nem sei se chama dessa forma. E aí veio o diretor, veio um monte de gente, até que alguém me instruiu, o próprio diretor, que eu tinha que mexer na maçanetinha com a porta daquele banheiro. E aí, olha que interessante, talvez isso tenha acontecido para que eu pudesse ajudar outra pessoa.
porque outro dia, pequeno, entrando no banheiro, nessa mesma escola, uma criança ficou presa. E eu falei para ele, tenta mexer na maçaneta, mexe ali na maçaneta. E ele não conseguia compreender isso. Eu consegui compreender, mas ele não conseguiu compreender. E aí, o que eu fiz? Já que ele não consegue fazer isso, eu subi por cima do banheiro, que era aquele banheiro aberto, né, que tem shopping. Não era shopping lá, mas só para vocês entenderem. E aí eu consegui pular lá dentro, abri uma maçanetinha, a hora que eu abri a porta, o menino saiu correndo, porque a coisa que ele mais queria dali é a situação. E hoje, eu seguro na mão de milhares de pessoas que não conseguem entender aquilo que está acontecendo e precisam de uma ajuda para continuar, para caminhar. E aí me lembro de outra passagem no qual já tinha início dos sintomas do câncer, 12, 14 anos, no qual eu estava com meu irmão é 7 anos mais novo que eu, então meu irmão tinha uns 5 cães ali, uns 6 cães, começaram a correr atrás da gente. Nós começamos a correr num terreno baldio que ficava ao lado da minha casa, e quando chegamos no final do terreno baldio, havia uma ribanceira, né? Havia um buraco, acho que deveria ter uns 8 metros, 10 metros. Se a gente caísse ali, ia machucar muito, ia acontecer algo muito grave. Aí o que eu fiz? Eu peguei, me posicionei na frente do meu irmão e me coloquei para a batalha diante dos cães. E aí os cães começaram a latir para a gente naquele momento. Um continuou latindo, que acredito eu que seria o macho alfa, e eu já estava pronto para a batalha. Eu falei, pode acontecer qualquer coisa aqui, mas nenhum cachorro desse vai encostar no meu irmão. E aí na hora que eles viram que eu não ia arredar o pé, que eu estava pronto para a batalha, eles viraram as costas e foram embora. Eu achei aquela cena incrível. Mas o que me deu, no meu entendimento, coragem para enfrentar situações tão difíceis é parar de pensar em mim e começar a pensar em outro. Talvez Deus tenha permitido essas coisas todas acontecerem em mim, exatamente de outras pessoas, eu pudesse ajudar outras pessoas, mostrando as minhas próprias marcas, as minhas próprias feridas e fazendo pessoas hoje desenganadas pela medicina se levantarem da cova e andarem na frente da luz, na frente de Jesus e na frente da família. Então, o mais importante é entender que você tem situações de coragem na sua vida e talvez você tenha que buscar elas agora, buscá-las hoje, exatamente para que elas possam lhe dar força. E talvez se você não vê força em você, procure entender a força que você precisa ter para cuidar das pessoas que te amam e das pessoas que estão à sua volta. Acredito eu, mais importante, que a essência da coragem ela parte do momento em que você para de olhar para você e começa a olhar para o outro, começa a olhar para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para outras pessoas que estão em volta. A minha coragem sempre foi exaltante quando eu parei de olhar para mim e olhei para outra pessoa. Quando a gente olha só para a gente, muitas vezes é difícil fazer algo pensando na gente. Mas quando você consegue olhar para outra pessoa, talvez essa força sua se torne cada vez mais intensa e maior. Querida Débora colocou aqui, bom dia, Lê. Verdade, também penso que Deus permite tudo para nos levar. E a Débora é pastora, né? Não é a fala de uma mulher que tem um conhecimento tímido sobre a Bíblia. Ela tem um conhecimento profundo, assim como ela e o marido dela. Então eu fico muito feliz da sua mensagem, viu, Débora? Fico muito contente aqui. Obrigado por compartilhar. E eu sempre entendo que a dor ela se torna pior quando você não tem propósito. Se você está sentindo uma dor, está sentindo um problema, e essa dor de que a dor que você está passando é por um propósito, e as dores que eu senti lá atrás, elas servem hoje muitas vezes de esperança e de caminho, ela se torna algo mais leve. Então, eu tive uma cirurgia que eu não tive anestesia depois do pós-cirúrgico. Eu senti dores terríveis por ter cortado a 10ª costela, por ter tirado um tumor de 1,275 kg, por ter tirado a suprarrenal, por ter tirado o baço, por ter cortado todo o abdômen. Então eu senti muitas dores, foram 23 pontos.
e depois eu não recebi uma gota de anestesia, uma gota de, não anestesia, né, de analgésico por erro médico. Então isso foi muito duro, mas foi muito bom, porque eu consigo ter uma empatia muito grande, porque quem sente dor hoje, quem passa pelo câncer hoje, é muito mais fácil para mim entender a dor que você sente, o problema que você sente. E na segunda cirurgia, que foi retirado 80% do fígado, e graças a Deus o fígado regenera, também senti muita dor e não tinha energia nem para escovar o dente e fazer a barba. Então é muito cansativo, né, quando você faz cirurgia de fígado. Então, quando a pessoa fala para mim que se sente cansada, se sente desanimada, eu sei muito bem o que é isso, eu sei o que é dor, mas todas essas dores que eu senti, sofrimento não, sofrimento é algo psicológico, sofrimento eu não senti. Essas dores de poder chamar a sua atenção, de poder chamar a atenção do mundo, de que o câncer tem cura, não é à toa que isso aqui fica escrito do lado, e que você é capaz de vencer essa etapa se, na minha visão, caminhar ao lado de Deus, da sua família e da ciência de boa qualidade. Se você continuar caminhando ao lado de ciência medíocre e ao lado de pessoas que às vezes têm até o título de especialista em oncologia, mas não tem vivência no câncer, a chance de você não continuar nessa vida é muito grande. Exatamente porque o câncer é extremamente complexo, o tratamento ele tem muitos detalhes que receitinhas medíocres que você encontra nas redes sociais podem te tirar de uma vez por todas daqui. E por qual motivo? Porque você abraçou o medo e você abraçou o desespero. Você abraçou o relato de caso de alguém que falou que melhorou, mas o seu oncologista e o seu bom nutricionista não falou que você melhorou. Lá atrás, por medo também, e eu entendo você, eu tomei o lixo da fosfetanolamina. Quando eu tomei esse lixo, que se você procurar a composição, ela é feita de amônia, que é uma substância cancerígena, e pode ter resíduo nela e fazer o câncer. E o único momento do tratamento, o único momento em que a metástase do fígado cresceu. A amônia é metabolizada no fígado, já começa por aí. Então, quando você começa a abraçar a receita medíocre, você abraça a morte. E eu não tinha me formado ainda, não tinha esse pensamento científico. Tinha tomado também um chá que falaram que era bom e ainda bem que eu não fazia químio, porque isso poderia interromper o tratamento da químio. Ainda bem no sentido de interferência, não que eu seja contra a químio, eu acho que é maravilhoso a possibilidade de ter hoje químio para o paciente. Para a minha época nem existia químio para o tratamento que eu tinha, de tão agressivo que era essa doença, perigosa que é essa doença que eu tinha enfrentado. Talvez seja a última vez que você consuma esse chá e consuma esse açafrão. Nenhum paciente meu em remissão, e são dezenas, consumiu açafrão para chegar na remissão. Até o nome já termina em "ão", né? Você não precisa de açafrão para chegar na remissão. Apenas receitas medíocres divulgam isso. O câncer é extremamente complexo, existem mais de 100 diferentes tipos de câncer. O tratamento é único para cada paciente e quando você segue receitas muito simples, muito fáceis de serem seguidas, desconfia. Quando o mundo inteiro fala simples, porque talvez esse seja um dos motivos do mundo estar morrendo mais de câncer todos os dias. A maioria das pessoas consome açafrão, das pessoas que eu vejo nas redes sociais, e estão com metástase e o tratamento não está melhorando. Melhorando no ponto de entrar em remissão total, que é o meu objetivo ao lado do meu paciente para que ele alcance a cura. Ele não consegue isso. Talvez o açafrão tenha uma propriedade especial para diminuir formigamento na mão. Mas o meu paciente eu consigo resolver isso com peixe, que é um alimento. E quando a pessoa consome açafrão, esse açafrão pode impedir você de chegar na cura, porque ele vai atrapalhar a quimioterapia. Então, para que eu vou pensar em formigamento na mão se eu consigo resolver isso com peixe? Ela já tem uma propriedade de interferir diretamente na sua chance de se libertar da doença. Não tem motivo, não tem razão para que a gente possa fazer isso. Aí tem uma mensagem aqui da Pri. Minha vozinha teve leucemia, tomava tanto suco de graviola,
né? Se for a fruta graviola, não tem problema. A fruta é bem-vinda, né? Frutos podem ser consumidos. Se for a folha do chá de graviola, é mais um bandido, né? Vou começar a usar esse termo. Açafrão é bandido, soja é bandido, linhaça é bandido, folha de amora é bandido, folha de graviola elas podem impedir você de chegar até na cura. Então, não use bandidos no seu tratamento. Você precisa de mocinhos. Você precisa, no meu entendimento, de Deus, da sua família, do meu método para você alcançar a remissão e da medicina. Esses 4 são fundamentais. A Paula perguntando, tangerina pode comer? Vou fazer uma pergunta que é comum aqui nas redes sociais. Por que a Paula deseja comer tangerina? Diga para mim, Paula, por gentileza, por que você... Deixa eu aguardar aqui. Enquanto isso, vocês podem perguntar para mim, a gente vai interagir. A ideia hoje é falar sobre o medo. O medo que paralisa, ele pode te matar. O medo que nos afasta de uma cobra, né? Eu não gosto de cobra, né? Vejo uma cobra, eu saio correndo, não quero ficar perto. Ele pode salvar a sua vida. O medo é positivo. A paralisia e o desespero, não. Se você hoje foi diagnosticado com câncer, você precisa de um acompanhamento nutricional. A maioria dos pacientes não tem acompanhamento e por isso o tratamento fica mais difícil. A Cindy colocou que tangerina é gostosa. Pode comer. Mas e a Paula? Por que ela quer comer tangerina? Todo alimento afetivo, né, de forma geral, é bem-vindo. A pastora colocou aqui, pode comer melancia fazendo químio? Pode. Existe uma dose específica para cada paciente, mas não é proibido comer melancia. Eu só não quero que o alimento seja visto pelas pessoas como um alimento sozinho, como super-herói, né? Se existe um alimento super-herói, né, se eu posso usar esse termo, se chama leite materno, enquanto nós temos menos de 6 meses de vida. Fora isso, toda alimentação nossa precisa de um conjunto de... A Paula falou que está com câncer no fígado e peritônio, e eu entendi, mas eu não entendi por que a Paula quer comer tangerina. Espero eu que não tenham vendido nenhuma mensagem milagrosa para tangerina para você, Paula. Tenho artrite, posso tomar chá de cúrcuma? Não, não recomendo. Recomendo você reduzir a ingestão de carboidrato e aprender a comer alimentos anti-inflamatórios como azeite e como peixes. Esses sim são extraordinários. Por que a linhaça é bandido no tratamento da quimioterapia? 2 principais motivos. O primeiro é de fitoestrógeno que pode aumentar a camada do endométrio e o sangramento na mulher, a próstata do homem e desenvolver ginecomastia, um tumor benigno na mama. Por isso, é contraindicado não só na quimioterapia, mas em toda a vida do ser humano o consumo de linhaça. Vamos avançando mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. A pastora, o que você me diz sobre o sushi? Tudo bem, se for de um restaurante japonês de boa qualidade. Agora o sashimi, que é a carne crua, não para quem faz tratamento, porque carne crua pode trazer intoxicação. O sushi, que é de manga, que é de pepino, verdura não, né? Legumes, alimentar. A Paula, pode ser ácida e me trato com Fulfox, né? Você não precisa de substância ácida, Paula. Você não tem essa necessidade. Eu imaginei que você consumisse por alguma venda especial dessa história. De que tangerina é especial. Você pode consumir manga, você pode consumir uva, você pode consumir todas as outras frutas. Você não precisa necessariamente consumir uma frutas cítricas por ter vitamina C, mas nada além disso. A querida Dani está aqui, ó. Eu estava com muito medo do câncer voltar por conta do peso, né? O Dr. Ale me ajudou muito a perder peso. Hoje estou aprendendo a comer e já perdi mais de 20 quilos. Olha que linda mensagem aqui. A mensagem da querida Dani, né? Minha querida paciente, esposa do Robertão. Robertão, ela é o querido marido dela,
que está junto e forte ao lado dela, muito feliz pelo casal. E ela entrou para vencer, ela não entrou para brincar, ela não ficou só em dica, ela entrou para segurar na minha mão e mudar a história dela. Parabéns, viu, Dani? Parabéns. A Elisângela: tive câncer de intestino e depois de 2 anos voltou no ovário. Estou com medo, doutor. Manda mensagem para mim, Elisângela. Muitas vezes no primeiro tratamento as pessoas usam substâncias medíocres que interferem na ação da quimioterapia exatamente no ovário e no osso. Não é à toa que muitas mulheres têm metástase no osso e no ovário, exatamente porque a quimio, biologicamente, ela tem dificuldade de atingir esses órgãos e graças às substâncias medíocres, como soja, como linhaça, como açafrão, como chás, elas bloqueiam a ação da quimioterapia. A quimioterapia, em vez de matar o câncer que estava no ovário e no osso, não matou, né? Pode ser que você não use essas substâncias, mas existem outros bloqueadores. O que acha do probiótico? Para quem não tem câncer, pode ser, mas quem está com câncer é contraindicado por risco de septicemia, por risco de você ter a translocação da bactéria do intestino para o sangue. Doutor, câncer tal tem cura? Eu sempre trago isso. A cada dia que nós acordamos vivos, a medicina conhece uma nova verdade. Eu tenho vários pacientes com linfoma de Hodgkin sem o câncer, em remissão. Doutor, tive câncer de mama, fui curada, glória a Jesus. Amém, ele está em primeiro lugar. Só manutenção agora. Posso tomar sorvete? Já poderia tomar desde o começo, mas esse sorvete... Doutor, perdi a força da mão direita há 6 meses, estava formigando. Né? Precisamos mudar a sua alimentação, Cidinha, para ajudá-la nesse processo. Pode ser consumido kefir, né? Falaram do probióticos, kefir? Não, não é indicado kefir, kombucha e muito menos Yakult e outros probióticos. É a mesma regra do probiótico. Deixa eu ver aqui. Podemos usar chia? Até pode usar chia, mas quem tem diverticulite não é indicado. Então, eu sempre quero fortalecer o consumo de fruta, verdura e legume. Doutor, o estresse também ajuda muito no retorno do câncer? Eva, olha que interessante. Cientificamente, mas eu vou te trazer alguns exemplos de como o emocional pode interferir na doença, que é muito simples. Eu vou olhar o emocional como uma arma, um revólver. O revólver sem bala, ele não mata ninguém. Se você pega um 38, uma 12, um 765, um Magnum 44, você pega qualquer arma, se ela não tiver bala, ela não mata ninguém. Eu vou colocar o emocional como uma arma. Você, quando está estressada, você aperta o gatilho, fica apertando aquele gatilho, mas não tem bala ali dentro, ela não mata você. Agora, se essa arma tem bala, ela é muito simples. As balas do câncer são as receitas medíocres, são os alimentos ultraprocessados, é a falta de atividade física, é a presença da porcaria do açafrão, é a presença de uma alimentação rica em carboidrato, é a presença de venenos como agrotóxicos e aditivos em determinados alimentos que eu não falo na live para não assustar vocês. E quando você está estressado, você aperta essas balas, né, de má alimentação, de falta de atividade física, de alimento ultraprocessado, da presença da porcaria do açafrão, e isso arrebenta o seu corpo, isso forma a doença. Então, essa maneira que eu associo a parte emocional com a formação do câncer. Você já desenvolveu um corpo favorável ao câncer. O estresse, os problemas emocionais só foram um gatilho, só foram um empurrão, mas a pessoa, ela tinha condições para formar a doença já. Pastora, e as vitaminas A, B, C, D? Não tome nenhuma delas, porque o seu corpo só vai precisar se a gente vir isso no sangue. O hábito de tomar vitaminas e minerais pode interferir negativamente no tratamento, pode interferir de maneira ruim no seu tratamento. Tomo uma colher de café de açafrão, é isso? Eu não conheço café de açafrão. Me perdoe. Eu tomo uma das colheres, né, a quantidade de açafrão. Não pode, Cidinha. Isso pode interferir na sua chance de cura. Usava
no período de químio, um shot todas as manhãs, limão, açafrão, gengibre e própolis todas as manhãs, em jejum, passado pelo profissional tal. Elisângela, esse é o grande dos pacientes hoje. A mania de fazer shot de substâncias que bloqueiam a quimioterapia. Muitas pessoas hoje, no meu entendimento, estão com metástase porque tomaram esses shots. Tenho câncer no rim? Não, você não tem câncer no rim, Ivone. Por gentileza, vinagre pode tomar? Qual vinagre? Aquele que não tem aditivo, né? Tem vários vinagres aí, normalmente evite aquele que tem aditivo, não precisa ser necessariamente orgânico. Manda mensagem para mim, Anne, para que eu possa segurar na sua mão. Estou tomando vitaminas injetáveis, será que pode? Se o seu médico prescreveu, ele é o responsável pelo sucesso e pelo fracasso do seu tratamento. Eu tenho pacientes que tomaram vitaminas injetáveis, em especial vitamina C, e a doença começou a progredir. Eu cortei o uso da vitamina injetável pelos pacientes que estavam sob o meu cuidado. Vamos lá, mais questões aqui, mais questões. A Ivone vai embora o quanto antes. Ela come geleia zero, essas geleias são de péssima qualidade, não recomendo o consumo delas. Ale, bom dia, tenho muitos gases quando como feijão, o que posso fazer? Pode comer os primos do feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, são menos flatulentos do que o feijão, ou deixar o feijão de molho por 24 horas na geladeira. Ah, tem que ser na geladeira? Tem, é mais seguro. Ele troca a água pelo menos 4 vezes de um dia para o outro, tá bom? Então, a mensagem especial da semana foram essas, né? Hoje o foco foi o medo. Quero agradecer muito a presença de vocês. A Dani está perguntando aqui, doutor, câncer no fígado, tem alguma coisa que não é bom? Tem 3, soja, linhaça e açafrão. Não só para o câncer do fígado, mas para todos os outros. Vinagre de maçã orgânico ajuda? Não, não ajuda. Se você quiser consumir porque gosta, está tudo bem. Mas orgânico não é o caminho da remissão. O caminho da remissão, na minha visão, é Deus, a sua família, uma alimentação correta. Então, era isso, né? Quero agradecer aqui a presença de vocês. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Tá bom? A Conceição, panqueca feita com polvilho e recheio de carne moída à noite. É bom? Não sei, a alimentação toda sua, Conceição. Mas esses polvilhos que aí estão são de péssima qualidade. É mais uma porcaria. Então, era isso. Quero agradecer a atenção de vocês e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Só respondendo a última pergunta, doutor, câncer na tireoide é perigoso? Todo câncer que não tem, na minha visão, Deus, a família e a alimentação é perigoso. Se vocês estão apenas seguindo o tratamento médico, vocês estão em um caminho muito perigoso. Se vocês têm, na minha visão, Deus, a família e uma alimentação adequada, que essa aqui é o programa, todo o câncer fica mais leve e mais fácil de ser curado.